Minha primeira visão é muito simples, era eu deitado dormindo, impossibilitado de mexer, seja o pescoço para qualquer lado. Haviam cerca de alguns anjos. Sabia que ali, sentia que ali não eram anjos bons, anjos do mal, e eles falavam na língua deles e conversavam comigo. O mais interessante desse sonho e dessa visão é que eu entendia a língua deles. Eu entendia cada palavra do qual eles estavam descrevendo e falando o que ia fazer e acontecer na minha vida. Porque eles falavam que iam manipular, iam fazer isso e aquilo, aquilo, sabe? Só que é interessante porque eu não conseguia vê-los. Eu não podia mexer, mas eu sabia que eles estavam na minha lateral. Eles passavam andando para cá e para lá e falavam comigo na linguagem de anjo. E eu entendia. E eu sabia que era algo relacionado à minha vida e algo ruim. Algo que eles, de propósito, fariam com que fosse a minha vida difícil, ou pior, ou ruim. E eu entendia cada palavra. E eu tentava me mexer para ver como eles eram. Não era um, eu não sentia que era um, eu sentia que era um mais. Mas um ficava sempre falando comigo e andava para lá e para cá. O mais interessante é que quando eu acordei, que eu pude me mexer, eu fiquei assustado naquela hora. Eu falei, nossa, acordei, tipo, o que está acontecendo? Ficou interessante porque todas aquelas coisas que ele haviam tido falado para mim que ia fazer na minha vida, eu não lembrava o que era. Eu sabia que era ruim, eu sabia que tinha um sentido negativo em relação à minha vida e como minha vida seria. Mas eu não entendia nenhuma palavra do que ele havia dito. Eu lá no sonho escutava a voz, escutava eles falando e entendia a linguagem deles. Mas quando eu acordei, eu não lembrava o que eles tinham dito. Eu não lembrava, eu sabia que era ruim, mas eu não me lembrava de nenhuma palavra. Mas lá, naquele momento, estando parado e vendo eles falando, eu entendia tudo. E o mais engraçado é que agora eu não consigo lembrar de nada. Eu só lembro que era algo negativo em relação à minha vida. Que seria minha vida difícil, que seria alguma coisa nesse sentido. Sim, coisas ruins. E foi isso. Eu acordei assustado e falei, por que que anjos ruins viriam falar que iriam fazer mal para minha vida? Que fariam da minha vida uma coisa ruim? Por que eles viriam falar isso? E por que que o nosso Criador permitiu? É muito simples. Uma das coisas que eu aprendi é que o amor ele sempre avisa antes. O nosso Criador ele tem um amor grandioso por cada um de nós e ele tem escolhido pessoas para levar e trazer mensagens diretamente do céu para pessoas incrédulas, para pessoas que estão dormindo, para pessoas que estão distraídas com as coisas do mundo. Por exemplo, sonhos e visões. Existem milhares de pessoas que teve praticamente as mesmas visões. E todas essas visões têm sido muito semelhantes umas com as outras, apesar de que as pessoas que sonharam e tiveram essas visões são pessoas de países distantes, dos quatro cantos do mundo, em diversas línguas. Tem dito que sonhou com a vinda do nosso Criador.
e do nosso Salvador, que sonhou com catástrofes naturais, com tsunamis, com fogo descendo do céu, com anjos, com pânico, pessoas correndo. E todas essas pessoas são de maneira escolhida, porque elas foram escolhidas para passar essa mensagem para as pessoas que não acreditam. Essas que simplesmente olham o vídeo e não dão atenção e acham que é loucura, ou porque acham que não fazem sentido nenhum. O fato é que eu tive outros sonhos e outras visões, e no decorrer do vídeo eu quero poder estar contando e dividindo aqui com vocês a experiência de vida que eu tive e as coisas que eu passei na minha vida também, os sonhos que aconteceram perante os meus olhos, que foram revelados para mim, e eu de certa maneira vivenciei isso com meus próprios olhos. Onde às vezes você também é taxado de louco porque por pessoas que não entendem, é fácil falar, ah, ele é doido, ele é louco, mas elas não sabem o que você viu, o que você sentiu. Elas duvidam, porque não aconteceu com elas, aconteceu com você. E se algo assim semelhante aconteceu com você, não esconda não tenha medo. Tenha coragem, seja corajoso. Você acha que foi fácil para mim? Tá aqui diante de vocês agora contando um sonho, um dos muitos que eu passei, muitos que eu sonhei e das muitas visões que tive. Essa é só uma delas, mas eu tive muito mais e eu pretendo no decorrer dos vídeos contar cada uma delas. Obrigado.